Bom, o acontecimento principal da semana, logicamente, aconteceu nesses 2 últimos dias, né? Foi o ataque israelense contra o Irã. Primeiro, eu queria deixar clara a posição do nosso partido, que é a seguinte: o ataque israelense é uma coisa absolutamente criminosa, é mais um crime, né? Eles atacaram o Irã sem provocação, enquanto que o Irã estava discutindo, estava negociando com o governo dos Estados Unidos o problema nuclear. Segundo, né, as informações, teriam matado 80 pessoas, a maioria delas civis, o que não é novidade, porque a grande arte das Forças Armadas israelenses é matar civis. E o governo do Irã respondeu, né, fez um ataque que terá sido provavelmente o maior ataque que Israel sofreu em toda a história deles, né, que mostra também que aquele negócio, né, de que Israel era impermeável a ataques é falso, né? Não está claro ainda o que vai acontecer. Bom, segundo, os trabalhadores brasileiros, né, as pessoas que são contra o imperialismo, têm que apoiar o Irã de maneira integral, né? Nós apoiamos o Irã. Não tem essa conversa de que o regime é isso, o regime é aquilo. O que está em pauta aqui é uma agressão imperialista contra um país, né, atrasado. Os motivos que foram apresentados aí são totalmente também criminosos, né? O Irã tem sido chantageado pelo imperialismo contra a possibilidade de que ele desenvolva armas nucleares. Então, eles não querem nem que ele desenvolva um programa nuclear para fins pacíficos. O que é uma arbitrariedade e é uma coisa absurda, né? Só para a gente entender, o imperialismo montou um tratado, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que é um tratado absurdo, porque alguns países têm armas nucleares para destruir o mundo mais de uma vez, e os outros não podem ter armas nucleares. A não proliferação consiste em que os países oprimidos não podem ter armas nucleares, né? A Coreia do Norte desenvolveu armas nucleares e eles não conseguiram fazer nada. Tentaram impedir. Se eles acharem que um país deve ter armas nucleares, eles dão as armas nucleares para esse país. É o caso de Israel. Israel, inclusive, acho que é o único país que não é signatário desse tratado, né? Israel tem armas nucleares que foram fornecidas pelos países imperialistas e ninguém fala nada, né? É uma coisa absurda, politicamente absurda, né? A grande questão é o seguinte: o que vai acontecer, né? Porque o Irã, ele, ao que tudo indica, né, ele respondeu à agressão do sionismo com um ataque contra Israel, que foi um ataque de grandes proporções, de maiores proporções já havido até hoje. Mas, até agora, né, não sei se é isso que está acontecendo, esse ataque parece mais um ataque de advertência do que um ataque efetivo, né? Eu acho que o imperialismo não vai se deter diante dessa advertência, né? Então, num certo sentido, nós podemos considerar que nós estamos diante da
perspectiva de uma guerra generalizada. Pode acontecer, pode não acontecer, mas que a situação está à beira de uma guerra generalizada, não há dúvida nenhuma. Então, a nossa política é defender o Irã contra Israel, nem precisaria dizer isso, mas, curiosamente, a gente precisa dizer, porque vocês vão ver uma coisa pavorosa. Vocês vão ver uma parte significativa da esquerda brasileira não defender o Irã contra Israel. Alguns vão falar abertamente. Outros vão se fazer de maluco, não vão falar nada. Né? Mas a maioria não vai defender o Irã. Isso é uma coisa muito importante. Vou até mostrar para vocês. Primeiro que a esquerda já não falou nada, porque era para todo mundo ter se pronunciado contra a agressão do sionismo. A maioria não falou nada. Vou começar, na verdade, pela posição do governo brasileiro. O governo brasileiro, que já tirou nota defendendo Israel de vários parágrafos, tirou uma nota de 3 parágrafos sobre o Irã. Daí fala assim: o governo brasileiro expressa firme condenação e acompanha com forte preocupação a ofensiva aérea israelense lançada na última madrugada contra o Irã, em clara violação à soberania desse país e ao direito internacional. Tem que falar isso, porque é óbvio, né? Os ataques ameaçam mergulhar toda a região em conflito de ampla dimensão, com elevado risco para a paz, a segurança e a economia mundial. O Brasil insta todas as partes envolvidas ao exercício da máxima contenção e exorta ao fim imediato de hostilidades. Isso foi publicado antes dos iranianos atacarem Israel. Então é assim: Israel atacou você ilegalmente, não faça nada. Não revide. Isso aqui é uma posição mais uma posição canalha do Itamaraty. Né? Precisa mais para dizer que o Itamaraty está dominado pelo sionismo? Agora, se o Itamaraty está dominado pelo sionismo, qual é a posição do PT? Porque essa é a posição do governo do PT. Se fosse a Venezuela, o tempo ia fechar. Mas como é Israel, eles podem cometer qualquer crime. E é uma coisa assim, né? Você vê, não é como se os israelenses estivessem cometendo um genocídio na faixa de Gaza e agora decidissem atacar um outro país. Não. Uma briga internacional, né? Forte preocupação. Aí vamos dar uma olhada na extrema esquerda brasileira. A extrema esquerda brasileira diz o seguinte, pasmem. Fala do ataque, fala das negociações, papapá. Né? Não fala do crime que é, nada. Isso aqui é o jornal Esquerda Diário. Não fala que a atitude é criminosa. Tanto faz. E daí que você atacou um outro país? Se fosse a Ucrânia,
Se fosse a Rússia na Ucrânia, né? Mas Israel, negociações, eles fazem toda uma embrulhada aqui, né? Falam como é que foi, papapá, falam que está em negociação do acordo nuclear, mas não tem aqui o que seria óbvio. O ataque israelense contra o Irã é mais uma iniciativa criminosa do sionismo. E o sionismo é uma ameaça para todos os povos daquela região. Não fala isso. E nós, logicamente, estamos do lado do Irã. Aí a conclusão, né? Somente uma luta resoluta e independente dos trabalhadores e povos da região, porque para a esquerda dita revolucionária, né, eles criaram uma entidade fictícia. Os trabalhadores e os povos. Que trabalhadores são esses? Que povos são esses? São entidades totalmente abstratas. Quando você se dirige aos trabalhadores, você tem que levar em consideração que os trabalhadores são uma classe social que existe sob uma forma organizada. Sindicatos, partidos, outras organizações. Aqui não, aqui os trabalhadores não sabem quem são esses trabalhadores. Né? Daí ele fala, só a luta dos trabalhadores e dos povos pode pôr fim ao inferno que Gaza e o Oriente Médio enfrentam há quase 19 meses. Se é isso que eles acreditam, não vai ter fim isso. E é interessante, né? Porque depois de 19 meses de resistência, da resistência palestina, eles não reconhecem o papel da resistência palestina. Daí ele fala, só os trabalhadores, papapá, evitando que o destino da região permaneça na mão de forças reacionárias. Quem são as forças reacionárias? Israel, lógico, né? Só faltava falar que era revolucionário, né? O regime iraniano ou as potências imperialistas. É interessante também que é o seguinte, se você... Tudo bem, vamos dar um desconto para o analfabetismo funcional do povo, né? Mas o regime, se o regime iraniano é reacionário, é o único regime reacionário naquela região? A Jordânia que apoia Israel, a Arábia Saudita. E depois, quer dizer que a luta, por exemplo, do Iêmen, do Ansar Allah, que organizou uma revolução contra as forças apoiadas pelo imperialismo e contra a Arábia Saudita, não é o povo. Isso aí não é o povo. O povo é o povo sem as suas organizações de luta. É o povo palestino sem o Hamas. É um povo abstrato, um povo inexistente. Né? Quer dizer, então, se não for Israel, o regime iraniano ou as potências imperialistas, quem que poderia dar solução aqui? O Egito, por exemplo? Não dá para entender a política desse povo. Agora, vocês notaram, né? E eles falam assim, que a luta do povo, fala, inspirados pelas ações da Flotilha da Liberdade. Quer dizer, os caras, tudo bem, não quero desmerecer, tá certo? Os caras pegaram um navio lá e ficaram lá olhando o que estava acontecendo. Aí vieram os israelenses e prenderam eles. Vamos nos inspirar nessa ação. Agora, o pessoal do Hamas, que deixou dezenas de milhares de combatentes no campo de batalha, que destruiu mais de 1000 tanques israelenses,
não inspira ninguém. Tá certo? Os comboios internacionais. Meu, que comboio internacional. E os bloqueios de armas por portuários. Ela fala, já existem sinais de um movimento internacional de solidariedade. Movimento internacional de solidariedade não vai parar a matança em Gaza. A matança em Gaza tem que ser parada por uma resistência que luta de armas na mão. A bala. Senão não vai parar. Daí fala assim, cuja construção e fortalecimento no Oriente Médio e no mundo são mais que nunca uma esperança para quem assiste esses acontecimentos com horror. Quer dizer, o Irã, o Hezbollah, o Hamas, o Ansar Allah do Iêmen, não tem importância nenhuma. O importante é a flotilha da liberdade. É um negócio assim que você fala, que mundo que essa gente vive. E o negócio do regime iraniano. Por que o regime iraniano é reacionário igual ao imperialismo e ao sionismo? Como é possível isso? Vou explicar para vocês. É por causa da questão das mulheres. Esse é o pretexto. Tá certo? A imprensa imperialista fala que no Irã você é obrigado a usar véu, que nem é verdade. Mas vamos supor que fosse. Então, eles estão equiparando aqui a obrigatoriedade de usar véu com um regime que está matando nesse momento mais de... Já tem número que fala em 200 mil mortos em Gaza. E o regime que apoia Gaza e o regime que massacra, os dois são reacionários. Quer dizer, apoiar o povo de Gaza não tem importância nenhuma. Apoiar na luta, né? Na luta armada. Se você, por exemplo, fizer uma flotilha, aí sim. Aí você está salvando o pessoal em Gaza. A marcha, por exemplo. Nós temos um militante nosso lá na marcha. A marcha está sendo atacada pelo governo do Egito. Tudo bem, é uma iniciativa. Da flotilha também é uma iniciativa menor. Isso daí, de forma nenhuma, vai deter o massacre. Você falar que você vai deter o massacre com a flotilha era um barco só, na verdade, né? Mandando um barco para lá e fazendo uma passeata lá no Egito, significa que você já entregou o povo de Gaza para a ferocidade dos sionistas. Isso não é apoio a Gaza. Isso aqui é um apoio ao sionismo. Aí o sionismo que está matando o pessoal em Gaza ataca o Irã? Reacionário. O Irã é reacionário. Eles nem entram no mérito de se o sionismo teria o direito de atacar o Irã. Ah, o regime é reacionário, então tem o direito de atacar. Agora, o regime é reacionário por quê? Se ele apoia o Hezbollah, se ele apoia o Hamas e toda a resistência palestina, se ele apoia o Ansar Allah, que são entidades que estão numa luta de vida ou morte com o imperialismo. Essa posição, na verdade, é bom que as pessoas escrevam as coisas, porque revela o que está acontecendo. Esse pessoal não apoia os palestinos. Eles apoiam, na verdade, é o sionismo. Porque se você tivesse contra o sionismo, você estaria do lado do Irã. Você tem um inimigo ferocíssimo que é o imperialismo.
Aí alguém está lutando contra o imperialismo. Você vai lá pedir credencial? Não, mas me mostra aqui, eu quero ver tudo que você pensa. Ah, você não gosta de gay, então você é igual ao imperialismo. Mas é igual mesmo, porque o imperialismo faz a propaganda a favor do gay, da mulher. Se esse é um critério tão decisivo, não será que eles apoiam sim o imperialismo? A democracia como o Lula com o Macron. Isso daqui é uma justificativa canalha. Os dois são reacionários. Nós precisamos da flotilha. É uma canalice isso. Segundo o que a gente vê aqui, os palestinos têm direito de sobreviver. É interessante porque eles publicaram, na primeira matéria, eles não falam nada do crime do Israel de bombardear civis em Tel Aviv, em Teherã, né? Mas aí eles publicaram uma segunda matéria para a gente ver como a coisa é muito podre. Publicaram uma matéria que fala: Oriente Médio, Irã inicia retaliação com mísseis contra Israel. Que aquela matéria era do ataque israelense, não tinha retaliação. A matéria tem 2 parágrafozinhos, né? Daí fala o seguinte: o ataque iraniano foi uma tentativa de infligir, aqui está infliginar, né? Mas deve ser infligir, danos a Israel, inclusive à população. Gostaram desse detalhe? O ataque israelense, eles não falam nada da morte de civis. Mas o ataque iraniano foi uma tentativa de infligir danos a Israel, inclusive à população. Os iranianos atacam a população israelense. Quer dizer, eles saem na defesa de Israel. A verdade verdadeira é que os iranianos não atacaram nenhuma população. Fosse outro governo aí, o cara ia tentar matar cada pessoa em Israel depois desse ataque que eles fizeram. Daí fala o seguinte: buscando uma melhor posição nas negociações com Trump. Quer dizer, o ataque iraniano foi para buscar melhores condições na negociação com Trump. Não é que eles foram atacados. Não, eles não foram atacados. É uma manobra. É uma manobra do Khamenei para negociar melhor com Trump. Decidiu atacar Israel, inclusive a população, para conseguir melhor posição na negociação com Trump. Fala, mas não o suficientemente sistemático para que seja tomado como uma declaração de guerra que não interessa ao regime iraniano, que é uma crítica também. É óbvio que a guerra não interessa ao regime iraniano. Quem quer uma guerra? Quer botar o país na guerra. E aí ele fala o seguinte: porém, a capacidade demonstrada por esse ataque de infligir danos a Israel foi mínima. Quer dizer, é reacionário, não tem força nenhuma, está tentando matar a população israelense, coitada. Essa é a posição da esquerda. É bom você pegar a hora que acontece, porque na hora que acontece o cara fala o que ele pensa. Depois passa uma semana, ele já, né, reelabora tudo, na verdade, né, não obstante, porém, todavia, contudo, papapá, data vênia, e aí quando você olha, você já não entende mais o que o cara pensa. Aqui está claro, contra o Irã, favor de Israel. Atacou Israel para conseguir melhores relações com Trump.
Isso não é estranho, né, esse posicionamento da esquerda, que é generalizado, porque a esquerda toda, nesse momento aqui, ela está numa posição muito pró-imperialista. Já vejo o Lula como uma... Se o Lula está dando beijo na boca do Macron e tirando o cartão de Feliz Dia dos Namorados, essa esquerda é só um pouquinho mais, né, envergonhada. O que nós precisamos aqui é o seguinte: nós precisamos, diante do ataque ao Irã, nós temos que dizer claramente o seguinte: o governo brasileiro tem que romper relações com Israel. Nós temos que transformar essa campanha numa campanha gigantesca no Brasil. Nós temos que ficar incondicionalmente ao lado do Irã. Não do Irã abstrato. Nós temos que ficar incondicionalmente ao lado do Irã, que é um país que é dirigido por um determinado governo, um determinado regime político. Quando os Estados Unidos atacou o Iraque, nós nos colocamos ao lado do Saddam Hussein contra a invasão norte-americana. E o Saddam Hussein nunca tinha feito nada parecido com isso que o Irã fez. É uma obrigação. Esse grupo aqui e a maior parte da esquerda, eles são, nesse momento aqui, objetivamente, agentes do imperialismo dentro do Brasil. É uma coisa absurda e criminosa. Amanhã vai ter tá sendo chamado um ato, né? Nós vamos participar desse ato. Vocês podem ter certeza que a gente defender o Irã não vai ser bem visto no ato. Agora, quem não defende o Irã contra o ataque do sionismo é um apoiador do sionismo e do imperialismo. O imperialismo todo saiu em defesa do ataque sionista. O Macron, né, que está de amores com o Lula, foi um dos primeiros a falar que ele apoia Israel. Ele falou, inclusive, o seguinte: se nós tivéssemos condições, nós iríamos ajudar a atacar o Irã junto com Israel. Macron, Inglaterra, Alemanha. Aqui, uma coisa que mostra como essa posição é reacionária, como essa posição é profundamente anti-operária, antissocialista, tudo. O imperialismo está preparando ativamente a guerra contra a Rússia. A militarização da Europa, ela está sendo feita a toque de caixa. Por exemplo, a Alemanha, que ontem não tinha nem exército, declarou já que é o quarto maior exército e forças armadas do mundo. Quarto maior. Quer dizer, depois dos Estados Unidos, China e Rússia. Todos os países europeus estão se armando. Para quê? Eles vão atacar a Rússia, vão atacar a China. E a questão do Irã não vai ser encerrada agora. Né? O mundo está assim, caminhando de maneira muito rápida para uma guerra de grandes proporções. E é uma guerra do imperialismo contra os países oprimidos. Quando o imperialismo ataca a Rússia é imperialista. Quando ataca o Irã não é imperialista, mas é um regime reacionário. Quer dizer, não faltam desculpas para apoiar o imperialismo dessa esquerda. Isso aqui tem que ser totalmente rejeitado, totalmente repudiado.
é uma esquerda que está ingressando no caminho do apoio à guerra imperialista. Por esse posicionamento que a gente viu aqui, que não é incomum, não é excepcional. Se o imperialismo todo atacar o Irã, eles vão ficar neutros, entre aspas. Aqui já não é um problema, tudo bem que o grupo é irrelevante politicamente, mas não é um problema de divergência ideológica. Aqui já é uma coisa muito grave. Aí esse mesmo pessoal fala o seguinte, precisamos combater o fascismo. Que fascismo que é esse? Aí, em nome do combate ao fascismo, eles apoiam o STF. Quer dizer, é uma coisa muito reacionária. E se você fala contra, não pode. A pressão imperialista está deslocando essa esquerda profundamente, porque até agora era um negócio woke. E é uma outra coisa meio confusa que eles falavam de política internacional. A Rússia, soberania dos povos, né? Porque, não sei se vocês se lembram, o debate todo da Ucrânia era soberania. Agora, o Iraque, pelo que estou vendo, não tem direito à soberania. O Irã, perdão. O Irã não tem direito à soberania, só a Ucrânia. Acho que a Ucrânia é o único país no mundo que tem direito à soberania. Nem a Venezuela tem direito à soberania. O Brasil, com certeza, não. Porque se deixar esses malucos aqui, entregam 60% do território nacional para o imperialismo. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento, para concluir, que é o seguinte, o imperialismo ele recebeu vários golpes muito duros. Tá? Na sequência foi o Iraque. O Iraque era para ser assim, uma conquista definitiva do imperialismo sobre o Iraque e no Oriente Médio. Acabaram sendo expulsos de lá. Aí, eles centraram fogo na questão do Afeganistão. Foram expulsos. Os russos fizeram a operação militar, ocuparam uma parte da Ucrânia contra a tentativa do imperialismo de atacar a Ucrânia. E, finalmente, o Hamas colocou em xeque, né, um dos principais pontos de apoio do imperialismo no mundo, que é o Estado de Israel. O imperialismo, depois de ter recebido essa saraivada de golpes, começou a reagir. Está dando golpe em tudo quanto é lugar do mundo. Está cada vez mais agressivo. Esse Macron, que o Lula gosta de ficar abraçado com ele, é o cara que falou que ia jogar uma bomba atômica na Rússia, apoia o negócio de Gaza, apoiou agora o negócio do Irã. A situação, né, a ameaça imperialista é cada vez maior. Só essa semana aqui nós tivemos Cristina Kirchner foi presa na Argentina. O que é isso? Um golpe de Estado. É para tirar a mulher da eleição. O Gustavo Petro, o governo dele está ameaçado de cair por um golpe de Estado também. Quer dizer, o imperialismo ele está extremamente agressivo. E esse pessoal aqui quer convencer todo mundo que a luta da democracia, quer dizer, democracia o que é? O Macron, o Biden, né, a Alemanha, a Inglaterra, contra o fascismo. O que está acontecendo no Brasil, eles não entendem que é a mesma coisa que está acontecendo na Colômbia. Não conseguem entender. Né? O Alexandre de Moraes, se ele é o grande defensor da democracia, nós temos que dizer também que ele é, né, um títere do imperialismo. É isso que ele representa.
Agora, parece que entre imperialismo, né, e na luta entre o imperialismo e o fascismo, o pessoal decidiu ficar do lado do imperialismo. Quer dizer, é uma situação política extremamente complicada, extremamente delicada, e a gente precisa ter a cabeça no lugar. O PCO, nesse quadro, ele vai ser atacado por essas organizações de uma maneira muito forte. E nós devemos identificar esses ataques como sendo um ataque também do imperialismo. Porque esse pessoal, conscientemente ou não, eles estão atuando a favor do imperialismo. Pode esperar que eles vão... Tudo bem que esses grupos aí, por sorte nossa, eles não são nada. Né? A maioria não. Quase toda a esquerda, no final das contas, uma parte tem uma presença eleitoral só. E a outra parte não tem nem presença eleitoral. Quer dizer, é preciso agrupar, né, as pessoas que defendem, que levantam como bandeira principal a luta contra o imperialismo, é preciso agrupar numa frente única contra o imperialismo no Brasil e internacionalmente. Vamos lá?